Vamos só aguardar um pouquinho, o Florivaldo já está acessando. Oi, boa noite, Oi, boa Florivaldo. noite. Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto dá o nosso horário combinado da live, Tranquilo, tranquilo. para a gente poder iniciar aqui. O pessoal também está acessando, está entrando, estou mandando aqui o convite para os nossos colegas. Deixa eu enviar aqui mais. Já temos pessoas aí acompanhando a nossa live já. Vamos que vamos. Isso. Como é que tá o clima aí no Ceará? Tá chovendo aqui em Sobral, chove alguns dias, outros dias depois fica mais quente e por aí. Aqui tá muito quente aqui em Natal. É, Bastante aqui a quente. gente tá em casa, né? A gente tá fazendo a quarentena bem, Também. a quarentena de verdade. Nem supermercado a gente foi mais, para ver se a gente consegue aí diminuir matar esse danado. Esse vírus. Vamos vencer, É, se Deus quiser. vamos. Pronto, eu acho que a gente já pode iniciar. Eu lhe agradeço muito pela sua presença, em você poder trazer aqui para a gente e compartilhar sua experiência, que eu sei que você tem muita bagagem profissional, como pessoa, né? E aí, agradecer por você ter essa disponibilidade de estar essa noite com a gente. E aí, eu abro aqui para você se apresentar, para você falar aí o que é que você faz, para o pessoal saber com quem a gente está tratando hoje à noite. Pode Beleza. ficar à vontade. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Florivaldo Machado. Sou administrador de empresas. Tenho especialização em marketing. Iniciei a área comercial pela Oi. Fui gerente de contas corporativas na Oi. Logo depois trabalhei como agente autorizado da Claro Empresas. Fui também empreendedor pelo TBP, que é Team Business Partner, onde é um agente autorizado da TIM. Logo depois fui também empreendedor na Claro. Depois também empreendi com uma franquia, com um projeto piloto da Oi, que era a franquia Oi para Negócios, que foi um projeto muito inovador na época. E hoje eu estou como Uhum. analista de negócio da ESIG, né, que é uma empresa de tecnologia, que é uma área muito interessante hoje em dia, e estou muito feliz hoje nessa área de tecnologia. Legal. E aí hoje a gente trabalha em conjunto, né? Eu trabalho com você e a gente trabalha muito essa questão de relacionamento. Então acho que foi como surgiu o tema, já que nós conversamos muito, debatemos muito, sabemos que o relacionamento com o cliente é algo bem importante. E aí foi aí que surgiu essa ideia da gente trazer esse tema. E aí a gente sabe que o consumidor ele mudou muito o perfil dele com o tempo. E aí a gente sabe que as empresas precisam ter bons produtos ou serviços, mas a gente sabe que só isso não é necessário. E aí eu queria que você me falasse a sua visão, né, na sua vivência, o que é que vai trazer hoje de diferente para essas pessoas, é, tanto na crise como fora da crise, a gente sabe que é um ponto aí que vai ser bem importante e diferencial. O que é que você acha dessa questão? Hoje, na verdade, o relacionamento cliente é a chave para o sucesso, né? É importante para fidelizar. Na verdade, a empresa que só pensa em só vender e não acompanhar o cliente, ela está fadada ao insucesso, está fadada ao fracasso, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Tanto é que
se você olhar com essa pandemia que houve, com esse problema que está havendo, as empresas que têm a fidelidade do cliente, elas conseguem sobreviver, elas estão conseguindo fazer, estão fazendo delivery, né? Supermercado, restaurantes, que têm uma boa qualidade e que o cliente gosta, continuam sobressaindo. Eu estava vendo uma matéria recentemente onde o supermercado nunca vendeu tanto, né? Alguns deliveries de comida nunca venderam, restaurantes nunca venderam tanto como estão vendendo agora. Então, assim, está havendo crise, mas algumas empresas que sempre fidelizaram, aqui no Rio Grande do Norte tem o Nordestão, que é a empresa que fideliza muito o cliente deles, com cartões, com premiações, com constantemente fazendo contatos com seus clientes, eles dobraram praticamente o seu faturamento. Então, assim, com certeza, hoje o sucesso para ter o cliente do seu lado é a fidelização, é o bom relacionamento com o cliente. Isso, e é interessante você falou nessa questão do supermercado, que continua vendendo. Nós temos alguns exemplos aqui, inclusive no Ceará, de empresas que estão fazendo essa nova forma, né? Esse consumidor mudou, o consumidor vai existir. Foi até um bate-papo que a gente teve em outra oportunidade com uns empreendedores, inclusive daqui de Sobral, que eles falaram que a mudança, o consumidor vai continuar existindo, ele vai continuar consumindo, mas é justamente a forma que ele vai consumir. Vai ser diferente, né? Que vai passar a ser através de um delivery. E, por exemplo, a gente aqui em casa já passou por essa situação de fazer um pedido e de até verificar. Então, a gente passa a ter aquela percepção, assim, como cliente, da preocupação em manter a qualidade do produto, mas também da gente ter aquela satisfação que a gente tem quando está lá presencial. Eu tive essa oportunidade, né? E aí eu tive justamente aquela percepção de que essa empresa realmente ela se preocupa com o cliente e ela tenta atender da melhor forma possível. Por mais, Florivaldo, que eu tenha tido uma experiência que foi enviada algo errado. Certo. Aí, essa possibilidade, assim, mas é um erro humano, você concorda? Não é um erro da empresa, né? Isso. É um erro humano. Mas o fato, justamente, né, como você falou, fidelizar o cliente. Então, aí vem a questão da satisfação, do cuidado. Aí eu entrei em contato com a empresa e eles disseram assim, não, a gente vai aí trocar. Eu fiz, não, é só para passar, né, a informação de que realmente veio esse item. E eu entendo como cliente, porque eu sei a qualidade do produto e sei que eles são uma empresa boa, né, em questão de preocupação, que eu disse, não precisa. E aí eu como cliente, eu também me coloquei no lugar dele e disse assim, eu vou explicar para que esse erro eles não façam mais, porque eu sei que as empresas estão se adaptando, né? Exato. Então, essa questão justamente de ter também essa visão de cliente. Então, a relação que você falou, o fato de fidelizar, vai fazer com que a gente tenha essa percepção um pouco mais tranquila como cliente. Com certeza, né? Acho que você já passou por essa situação de situações que se fosse uma pessoa que não tivesse satisfeita com aquela empresa, ela iria... Exatamente. Detonar, né? Devolver. Exato. Iria devolver. Então, assim, é muito importante, como você falou, e é fundamental criar esse elo com o cliente. E aí é o primeiro ponto que a gente deixa aqui, né? E a dica que a gente deixa para os nossos seguidores, aí as pessoas que estão entrando, acompanhando a nossa live, e até vai ficar gravado para pessoas que não puderam assistir agora nesse momento, que o primeiro ponto é trabalhar essa fidelização. Isso. E aí vem essa questão. As empresas que não trabalharam no passado, elas vão ter um pouco mais de trabalho agora, né? Com certeza. Nessa crise. E aí, Florivaldo, você trabalha hoje como analista de negócios, né? Na ESIG. Exatamente. Você trabalha com vendas. E aí a gente estava até conversando um dia desse sobre algumas técnicas para a gente trabalhar essa questão do relacionamento. E aí eu queria que você trouxesse aqui para a gente uma da técnica que você use, que você possa compartilhar com o pessoal para que eles também possam usar nas vendas e nas empresas em si, com pessoas que lidam com clientes. Hoje uma técnica que eu estou usando bastante é report, né? Que é uma técnica francesa, né? Ela tem uma palavra francesa, onde ela está sendo muito usada hoje, que é justamente você causar empatia com o cliente, né? Então eu procuro sempre causar empatia no primeiro contato. Existem uns estudos que os primeiros 6 segundos de contato com o cliente é onde você realmente, o cliente sente a empatia por você ou não. Então isso você vê, 6 segundos é um tempo muito pequeno, né? Então realmente é uma coisa que se você não trabalhar, você pode botar a perder. Então algumas coisas como o tom da voz, né?
pausa para entender o cliente, ouvir o cliente, que é muito importante. Existe um ditado bem antigo, e esse ditado é o mais certo do mundo, principalmente na área de vendas. Nós temos uma boca e dois ouvidos, né? Então, a gente tem que ouvir Verdade. mais e falar menos, né? Então, tem muito vendedor que se perde na conversa. Então, fala muito, fala, depois nem ele mesmo lembra o que ele falou, e se perde na venda, né? Enquanto que se você ouvir mais, você e anotar, principalmente, e gravar que eu digo na mente, você fica bem mais prático para você depois persuadir o cliente, entender o cliente e persuadir para fazer com que o cliente entenda o seu negócio, entenda o seu produto ou serviço, né? A comunicação verbal é muito interessante. É muito importante também você saber se comunicar com o cliente. E olha que é o seguinte, a comunicação verbal, você pode mudar a sua comunicação de cliente para cliente. Nem todo cliente tem comunicação verbal iguais. Nem todos os clientes têm as comunicações verbais iguais. Você tem que saber comunicar verbal com cada cliente. E a postura corporal, eu acho isso muito importante. Alguns exercícios que a gente fez em épocas de treinamento, onde até no telemarketing, né, até no televendas, se você está todo relaxado, né, se você não tem uma postura, você não passa segurança para o cliente. Ó, por telefone, né, por uma coisa que o cliente não está lhe vendo, mas o fato de você não estar numa postura legal, isso aí, como é que eu posso dizer, influi no atendimento ao cliente. E uma das coisas que eu procuro saber sempre também é o histórico. Eu procuro sempre saber o histórico do cliente, entender, entrar nos sites, né, ver as redes sociais. Hoje é uma coisa bastante fácil. Então, antes de visitar qualquer Isso. cliente, é muito importante você ver o histórico dele. E isso tem surtido muito efeito. Surte muito efeito. Eu trabalho hoje em áreas públicas, então, assim, conhecer o cliente, se ele é um cara envolvido politicamente, ou envolvido na área da educação, ou na área de saúde, então, ou também na área privada, ser um cara que é envolvido na educação, ser um bom professor, se ele é professor ou não. Então, você entender o cliente, você saber o histórico dele, é bem interessante para você abordá-lo. Outra coisa é a técnica de espelhamento, né? A técnica de espelhamento é o quê? Na hora que você entende o cliente, você começa a trabalhar a linguagem dele, aquilo que a gente falou há pouco tempo. Falar a linguagem dele é basicamente se espelhar, mostrar que você é igual a ele. Então, isso também causa empatia. E, por último, eu gosto de praticar bastante a política do ganha-ganha, que é o quê? Existe, quem estudou administração sabe que existem três tipos de políticas, né? A lei do ganha-ganha, do ganha-perde e do perde-ganha, nas negociações. O perde-ganha é quando você faz a negociação, onde você perde e o cliente sai ganhando. Ou seja, você vendeu um produto muito abaixo, um preço baixo, o cliente saiu ganhando e você praticamente não ganhou nada, ou não ganha nada, foi o preço muito baixo. A lei do ganha e perde é quando você vende um produto um preço muito alto e o cliente comprou aquele produto, você ganhou muito, que o produto valia um determinado preço, você foi muito acima do que aquele produto valia, e o cliente acaba perdendo porque o produto não vale aquilo que o cliente está pagando. E a do ganha-ganha, onde você ganha o valor que realmente o produto merece e o cliente recebe aquilo que realmente ele está querendo receber. Então, eu acho que a política do ganha-ganha é a melhor política que tem. E essas três técnicas, justamente, nós aprendemos com a Report. É muito interessante quando você fala essa questão de empatia. Eu acho que é algo que não só nas vendas, né? Mas eu acho que nas relações que a gente cria no nosso meio, tantas relações profissionais, mas eu acho que é como você falou, é algo tão importante para a venda. Você falou vários pontos aí que são chaves para que as pessoas consigam vender mais, que é o fato da empatia, o fato de conhecer o seu prospecto, né? Antes de Isso, você cliente. conversar com ele. E o fato de você falar assim, cada um tem uma realidade. Por exemplo, você hoje trata com um cliente que é da área de educação, então você procura saber se ele é professor, se ele Isso. tem uma gestão. Aí, às vezes, você está lidando com uma pessoa que assumiu um cargo recentemente, então ele não tem todas as informações, e aí você já vai munido das informações para ele. Então, ele se sente justamente acolhido e evita de você criar momentos com ele constrangedor, porque às vezes você pode falar alguma coisa que ele não vai Exatamente, entender. Alexandre, exatamente. Então, assim, eu sempre costumo falar com o pessoal, quando eu estou falando de relacionamento com o cliente, eu sempre digo assim, que a empatia é o primeiro ponto. É Acho que verdade. no momento que todo mundo se colocar
no lugar do cliente e entender que ele está. Imagine assim, se você está prestando um serviço, você está vendendo, você gostaria de ser atendido por um vendedor que faz o que você está fazendo? Então, acho que é a primeira pergunta. Exato. Você gostaria que alguém vendesse da forma que Você você está está vendendo, vendendo para você? exatamente. E que Então, você assim, falasse a verdade, né? Ou estivesse enganando o cliente, como da maneira que você está fazendo, né? Essa é a pergunta também bem interessante. é verdade. E assim, é como você falou, né? Essa outra técnica aí do ganha, do perde. Às vezes você vai perder porque você está vendendo menos para aquele determinado cliente. Mas com certeza ele pode ser um promotor e ele vai te indicar tantas outras pessoas que você vai conseguir ganhar muito mais do que Com você certeza. E tinha tem, antes, e, né? Então, assim, e tem a política do sim, cross-sell, né? Que inclusive a própria consultoria aí fala muito, né? Do cross-sell, upsell. Então você naquele momento você pode até vender. Da guia do ganha-ganha não é você ganhar muito, é você ganhar e ganhar sempre. Ganhar sempre quer dizer que você está sempre, aquele cliente está ativo com você, é fiel a você. Então, um exemplo, eu vendo no caso do cross-sell, né? Eu vendo o celular e o cliente quer depois uma bateria para aquele celular, ou quer comprar uma capa, eu vou comprar também a mim, né? Eu vendo, eu quero fazer um upgrade de uma determinada sistema, que é o nosso caso, ele vai nos procurar primeiro, saber se nós temos outro sistema. Então, eu trabalho com um sistema para educação, mas também tenho para a saúde, né? Nós também temos sistemas para arquivamento de documento, nós temos sistemas para atender universidades, atender colégios, pequenos colégios. Então, sempre, se você tiver, né, a lei do ganha-ganha, você está sempre ampliando o seu universo de produtos e serviços que você tem a oferecer para o seu cliente. E ele também, ele é um vendedor, né? A gente chama vendedor virtual, né? Ele vende para você. E interessante, e sem ganhar nada, ele vende por gostar de você, que é o mais importante. porque é justamente o fato do primeiro item que a gente falou da fidelização, ela vai fazer com que o cliente ele seja o seu advogado, ele vai vender a sua Exatamente, marca. exatamente. Então, por mais que você às vezes não seja uma empresa, né, que tenha o preço melhor, digamos assim, tem gente que gosta de pagar pouco, por mais que seja algo sem qualidade. Aí o que é que vai acontecer? Aquele cara vai dizer, não, ó, compre essa daqui, por mais que você pague um pouco mais, Mas é mas a melhor. qualidade do produto e do serviço e do atendimento, da venda, né? Que é justamente a venda, ele é o primeiro momento que você tem com o cliente. Então, o relacionamento com o cliente já começa aí, no Exatamente, pré-venda. exatamente. A primeira impressão é a que fica, como você falou. Se o cliente ele tem essa recepção bem calorosa, essa empatia. No primeiro momento, ele gosta de você e ele se sente à vontade com você, com certeza ele vai fechar com você e vai indicar outras pessoas. Com certeza. Nós temos algumas pessoas compartilhando aqui. O Tiago Medina, ele falou aqui que criar empatia para abrir o coração do cliente e fazer ele compartilhar as dores dele. Verdade, isso é muito importante. E aí, Florivaldo, falando sobre o nosso assunto aqui, continuando, né? Quais seriam as 3 principais dicas que você daria para as empresas nesse momento de pandemia para que elas consigam vender mais? É uma coisa muito interessante, né? Inclusive tem algumas já estão existindo aí, né? Mas uma das primeiras é antecipar-se ao consumidor, né? O que é que ele está pensando, né? E assim, a gente, hoje mesmo eu estava vendo as redes sociais e um colega, ele está fazendo uma empresa de entrega, né? Ele está fazendo Uhum. entrega tanto de drugstore, de medicamentos, como também de mercadinho, né? Então, assim, hoje você olha que o momento hoje está para isso, né? Então, as pessoas, como você me falou, você não quer sair de casa, as pessoas não querem sair de casa. Então, na minha empresa, o que é que eu posso fazer? O que é que o consumidor está querendo hoje? O que é que eu posso fazer na minha empresa? O que é que eu posso antecipar que o cliente vai querer? Então, esse é um exercício muito interessante, né? Buscar o porquê, né? São perguntas objetivas Isso. e que é muito importante para você saber o que o cliente vai querer. E o mais importante que eu acho, a acomodação vai levar ao fracasso. Nesse momento que nós estamos hoje, nesse momento de crise, né? A acomodação é o que não pode acontecer, né? Você pode até errar, né? Mas tem que tentar. Pior é não Pois tentar. é. É um- Tem pessoas compartilhando aqui, o George disse que cresceu muito os serviços no comércio. E é Verdade. verdade, né? A gente tinha falado nessa questão do supermercado. Isso. Essa questão do saber ouvir, eu também vejo como algo muito importante.
justamente pelo fato de que você não pode hoje jogar um serviço ou um produto sem saber antes se aquilo ali vai atender o seu É cliente. verdade. Foi até uma das dicas que a gente deu também em outra live que a gente fez sobre essa questão de tenta entender o teu público, se você tem os seus clientes fiéis, você vai perguntar a eles se, por exemplo, eu tenho um restaurante, eu vou oferecer um delivery. Será que eles vão comprar? E aí fazer essa pesquisa, né, Isso, para ouvir o cliente e saber se vai conseguir resolver a dor dele, porque ele vai ter uma com dor. certeza. E outra coisa, a rede social hoje é a coisa mais fácil de você pesquisar, né? Hoje tem pesquisa até para BBB. A gente entra hoje no Twitter, em qualquer coisa tem quem vai sair, é X, Y, Z. Você responde o tempo todo, né? E quer dizer que você querendo fazer uma pesquisa, rapidamente você vai ter pessoas que respondem, principalmente se você é uma empresa e tem clientes, né? Porque a empresa ela tem Verdade. clientes fiéis e aqueles clientes muito eu tiro por nós aqui na minha casa, todos os dias ou eu, ou minha filha, ou minha esposa, ou meu filho, eles abrem a rede social e verificam alguma coisa de restaurante, alguma coisa que é do gosto deles. Então, se você fizer essa pesquisa, você vai saber. E uma coisa interessante, Alexandra, eu vejo algumas pessoas, por que fulaninho bota muito obstáculo? O cliente bota muito obstáculo. Eu aprendi, inclusive com o Marins, que é um grande palestrante dessa área, Luiz Carlos Marins, que enquanto há obstáculo pelo cliente, há a vontade dele comprar. Ruim é quando ele diz, eu não quero, né? Não quero, e por quê? Não, não quero, e acabou-se. Então, se ele diz, não quero porque o preço é muito alto, aí você, e se eu parcelar, né? Não quero porque esse produto tá de tal jeito, eu gostaria de tal jeito. Então se eu fizer uma customização dele. Então, enquanto o cliente coloca obstáculo, quer dizer que ele tem vontade de comprar, ele está com a vontade de comprar, ele quer comprar. Aí vai onde aí entra o que eu não chamo nem de vendedor, gosto muito de usar a palavra consultor, né? Porque o consultor é aquele que ouve o cliente e dá a solução. O vendedor ele joga para o cliente e o cliente vai lá e recebe. O consultor não, ele entende, como até o Tiago falou aí, ele entende a dor do cliente, ele ouve o cliente, entende a dor e dá a melhor solução para o cliente. Então, esse é o segredo, né? Esse é o segredo, essa é a empatia. É você dar empatia para o cliente, é você ouvir a dor do cliente e dar a melhor solução a ele. Gera segurança para o cliente e gera fidelidade com os consequentes. E eu achei bem interessante você falou assim essa questão de vendedor e consultor. É, na literatura, né, quando a gente vai estudar essa questão do relacionamento com o cliente, o avanço, como é que o consumidor chegou ao que é essa era da experiência, que até o George está falando aqui, que o consumidor quer ser levado a novas experiências, e é isso Verdade, é mesmo no verdade. momento de crise, nenhum cliente ele vai querer ou ele vai deixar de lado a experiência, porque preço e qualidade muitas empresas hoje É têm. verdade. Mas justamente também em cima dessa pandemia, a gente vai ter que fazer essa experiência que aí vai em encontro do que você falou, né? As empresas precisam se renovar. E nenhuma empresa vai ser mais como ela é hoje. Ninguém mais vai ser igual, Verdade. na verdade, né? Todo ser humano ele passou por uma fase, ele está passando por uma mudança. E aí, quando ele fala essa questão de mudança de experiências, a questão também que eu gosto muito de ler, né? Eu sou uma pessoa que adora falar de relacionamento com o cliente. E aí, nas minhas leituras, eu vi justamente esse fato do que ele falou é sobre o avanço do relacionamento com o cliente. Aí, quando você falou consultor e vendedor, o vendedor ele ficou lá na fase onde o marketing Vender, era foco de. exatamente. Não existe mais essa pessoa. Se existir essa pessoa que se diz eu sou um vendedor, o meu negócio é vender, então essa pessoa ela tá dizendo que ela quer empurrar produto para o cliente sem saber e sem entender a dor dele. Exato. Então é justamente hoje o que a gente propôs aqui para o pessoal, né? E aí, reforçando, que a gente vai continuar ainda falando que são três dicas, né? Uhum. Primeiro, a gente colocou aqui a importância do relacionamento por cliente, né? Fazendo aqui Isso. uma revisão para quem entrou agora há pouco, de fidelizar. Então, esse é o diferencial. As empresas que não fizeram, elas precisam agir com esse relacionamento. A importância que a gente falou também de gerir bem uma carteira de cliente, como a Gerir, gente tem hoje, verdade. pelo fato de que hoje não ninguém tem que ter um foco tão focado, não focado muito em venda em si, mas em retenção e entender o cliente. A gente falou de algumas técnicas, que você citou aí o report, né? Que Exato, é uma técnica que você utiliza, a questão do espelhamento, da empatia. exato. E aí, uma outra dica que você deu aqui foi a questão de antecipar-se ao consumidor. Isso. E aí, qual seria a outra dica que você traz para a gente? Acompanhamento do cliente. Você falou até um pouco, né, aí. Eu acho que assim, o cliente que ele escolhe o produto, né? Ou o serviço.
E a partir daí, você tem a transação, chegou, muitas empresas têm aquilo como fim do relacionamento, né? Eu acho que aí é onde ele erra, né? Que ali, na verdade, ali é o começo do relacionamento. Se você manter esse cliente, manter ele fiel, não sei se pode citar marcas, mas uma empresa que eu acho muito interessante é a Toyota, né? Você compra um carro a ela, você fica impressionado, porque logo depois ela liga para você, ela faz todo um processo de retenção seu, né, de fidelização, que você fica assim, pô, como é que ele me conhece? Né? Você fica assim... Como é que ele faz, Florival? Você pode compartilhar com a gente, porque a gente não Olha, tem carro aqui da Toyota ainda. logo depois que Eu não você tenho compra, essa experiência. alguns dias depois, ele já liga para você, já pergunta se você está gostando, né? Você já pergunta Uhum. se tem alguma sugestão a dar do carro, se existe alguma coisa que precisa melhorar. Próximo à revisão, eles avisam a você, olha, está próximo à revisão, o senhor quer marcar, quer agendar logo. Os agendamentos, quando você vai, assim, o atendimento é uma coisa... eles não erram no horário, não fazem você esperar, tá certo? Muito pelo contrário, é antecipado. Então, é impressionante o tratamento. Aconteceu um caso bem interessante. Eu vi uma palestra uma vez e o palestrante contou a história da Disney, né? Tem até um colega nosso em Uhum. comum que trabalhou na Disney. E o palestrante falou que fizeram uma pesquisa na Disney para saber o que mais era excepcional na Disney, né? O que mais lhe tinha impressionado, né? Como George falou aí, o que mais ele deixou de boquiaberto com a Disney. Aí os caras pensavam, vai ser o Minnie, o Mickey, vai ser a Minnie, vai ser Guerra nas Estrelas, né? Vai ser os brinquedos, vai ser... Cada um que antes de fazer a pesquisa, né? Antes de executar a pesquisa, nas perguntas, já estavam vislumbrando várias coisas, né? E, de repente, para surpresa deles, sabe o que foi o escolhido pela pesquisa, pelos responderam? O banheiro da Disney. Olha a coisa, não é interessante, né? Por quê? Porque os Mas banheiros por eram quê? super limpos, eram todos com ar-condicionado. Era uma coisa que o cara não esperava. Então, um local que tinha muita gente, uma ebulição de pessoas para lá e para cá. Então, as pessoas achavam que chegando no banheiro ia estar aquela coisa suja, alguma coisa. E ao chegar no banheiro, aquilo ali causou, né? Causou extrema... as pessoas ficaram boquiabertas. Então, Deslumbradas. aquilo ali foi o que chamava atenção. Então, muitas vezes, um pequeno detalhe, né, é o que vai chamar atenção para o seu cliente. Então, você também tem que atentar aos pequenos detalhes, porque, às vezes, um feliz aniversário faz a diferença. Parabéns, professor, pelo seu dia. Parabéns, doutor, pelo seu dia. Parabéns, gerente, pelo seu dia. Parabéns, pessoa, pelo seu dia. Faz a diferença em relação ao todo, né? E, às vezes, o todo, o grandão, aquilo que aquilo ali vai ser com certeza bom, não é aquilo que o cliente esperava. A expectativa, né? No marketing, a gente aprende que você tem que criar necessidade para o cliente, né? Você cria necessidade. O cliente sabe, muitas vezes, o que ele quer. Aliás, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, mas ele quer. Você tem que mostrar a ele quer. Você tem que mostrar a ele o que é que ele quer. Então, assim, se você não tiver a empatia com o cliente, você nunca vai conseguir isso. Por quê? Porque ele não vai ter segurança em você. Se você só entra em contato com ele para vender, né? Ele vai chegar e dizer, o cara só entra em contato comigo para me oferecer, não dá bom dia para mim, não me liga no meu aniversário, não me liga... outra vez eu vi nos Estados Unidos, né? Quando lá é muito forte a questão de esporte, né? Então, quando um time de futebol americano ganha, ou de basquetebol, algumas empresas mandam, né, mensagem na rede social, parabéns, campeão. Ele tem lá o cadastro da pessoa, isso é muito importante também, você acompanhar seu cliente, você sabe que time ele torce, né? Principalmente nos Estados Unidos, aqui algumas pessoas já usam, mas muito pouco, eu vejo muito pouco. Mas nos Estados Unidos é muito forte, então parabéns, um exemplo, supermercado nos Estados Unidos, parabéns, campeão. Você hoje, no supermercado, você tem 10% de abatimento nas compras para o seu time ganhar. Olha aí. Ele sabe que o cara torce para aquele time, sabe que o time foi campeão, ainda dá uma bonificação para o cara, né? Então, isso é acompanhar o cliente, isso é conhecer o cliente. E aqui eu acho que falta muito, né? Aqui no Brasil, eu acho que pouco se usa isso. E nesse momento de crise, seria o ideal
você que está na sua casa, você teria 10%, tem 10% de abatimento, você que gosta, porque se eu tenho um cadastro do meu cliente, eu tenho um histórico do meu cliente, aquilo que a gente já acompanhou lá atrás, né, que a gente já conversou, eu sei o que ele gosta, né? Eu sei que ele, por exemplo, Verdade. se eu estou no restaurante, se eu tenho um acompanhamento dos pedidos, que eu acho que pouco restaurante tem isso, mas se eu tenho um acompanhamento dos pedidos do meu cliente, eu vou dizer, olha, seu cliente, se o seu pedido é isso, você pede, se você pedir hoje, seu pedido preferido que é isso, você tem 10% de desconto. Olha aqui que o cara ia ficar, porra, o cara sabe que meu Ou até pedido... assim, né, Florivaldo? O fato de, por exemplo, ele muda o cardápio todos os dias. E aí, naquele dia, ele tem um prato que ele sabe que aquele cliente sempre Isso, compra aquilo ali. exatamente. Então, seria um diferencial. É muito importante justamente essa questão do pós-venda, né? Que a gente hoje, agora a gente entrou no assunto pós-venda. E a gente vê que isso acontece, o fato de você dizer assim, aqui no Brasil não acontece muito, é porque o Brasil ainda está engatinhando em questão do sucesso do cliente. Hoje a gente debate muito sobre essa questão do sucesso do cliente, sobre trabalhar o pré-venda. A gente sabe que o sucesso do cliente já começa lá na venda, né? No pré-venda, na verdade, quando a pessoa está ligando para marcar uma reunião, para fazer um contato, o vendedor vai e aí passa, depois entrou na empresa. Então, toda essa percepção do cliente é justamente a implantação do sucesso do cliente que a gente sempre tem conversado muito. É E verdade. aí, ver o mesmo de encontro que você falou, que as pessoas ou as empresas, elas não tratam hoje essa questão do sucesso do cliente. Não são todas, claro, né? Não vou generalizar aqui, Não, mas tem muita empresa no Brasil já que está trabalhando e que se preocupa em entender o cliente. E outro fato que você falou que é interessante e que eu vejo que você pratica isso, e até dá parabéns aqui, porque a gente sabe que às vezes existe o dia a dia também, às vezes faz com que a pessoa não pare para pensar e agir como deveria fazer, né? E aí eu vejo que você faz muito, que é justamente essa preocupação com o cliente. Eu percebo que você vende, só que você criou um elo com aquele cliente tão grande que até em situações que outras pessoas já estão envolvidas, o cliente às vezes procura você, mesmo procurando outras pessoas, e ele quer dizer, Florivaldo, eu tô aqui, eu preciso disso. E aí eu acho isso muito interessante, porque a gente vê que cria uma amizade, né? E eu queria saber como é que você se sente quando você vê e passa por essas situações. não, eu gosto, né? É aquilo que eu disse, eu sempre trabalhei essa visão de consultor, eu nunca gostei da palavra vendedor, né? Sempre gostei da palavra consultor, desde os primórdios, desde do início. Então, assim, eu gosto de ter um elo com o cliente, porque eu entendo que o cliente, além de tudo, é aquela pessoa que está do meu lado, que vai estar ali ao meu lado sempre, né? É claro que você, durante a sua caminhada profissional, pode ser que, por exemplo, se amanhã eu não estou mais na área de TI, eu estou em outra área, mas com certeza, vou dar um exemplo. Como eu falei no início, eu trabalhei muito tempo na área de né, de telecomunicações. E até hoje eu tenho amigos que me ligam, amigos que eu digo porque não são mais clientes, são amigos hoje, e me ligam e dizem, Florivaldo, você não está mais na área de telecom. Sou não, amigo. Mas você poderia me dar uma sugestão sobre isso e isso? Você poderia me dar uma ajuda sobre isso? E eu vou e tento ajudá-lo, porque eu acho que aí é o segredo, né? Você não pode nunca deixar seu cliente de lado, porque amanhã você não sabe, amanhã será que eu posso voltar amanhã para a área de telecom e aquele cara pode voltar a ser meu cliente? Então, assim, eu sempre trabalhei isso. O cliente, ele, além de tudo, ele é um amigo, ele é uma pessoa que eu devo a ele a amizade de estar sempre ao lado dele. E aquilo que a gente conversou no início, a gente sentindo as dores dele, fica bem mais fácil, né? A gente conhecendo as dores dele, né? Então, e o CS... Eu percebo que, só lhe atrapalhando, Não, né, para não perder aqui, eu percebo que você acaba assumindo a dor do cliente como uma dor sua. mas eu acho que é importante, sabe, Ale? Porque aquilo que você falou, hoje nem todas as empresas têm a noção ainda do CS, né? O CS é uma coisa que veio para ficar e as empresas que estão na frente, elas estão vendo isso, né? Tanto é que as empresas que estão com CS estão cada dia mais aprimorando, né? Porque realmente é um ganho de clientes, né? Não é ganho é ganho de clientes, é uma coisa que vai aumentando o seu... Porque um CS bem imposto, um CS que tem, né, bem colocado e um CS atuante, ele traz novos clientes para casa, né? Além de cross-sell de cross-sell e upsell, ele vai trazer novos clientes, porque o cliente, aquilo que a gente falou também no início, o cliente feliz, ele vai trazer novos clientes para você, né? Então, é o segredo. O CS é um segredo que
a empresa que entender isso, ela vai estar fadada, vai estar com certeza no sucesso. Não vai morrer assim. Verdade. O André Ribeiro, ele está questionando aqui a gente, se a gente, Alexandra ou Florivaldo, né, vocês indicam alguma plataforma para concentrar as informações do cliente visando futuras ações de fidelidade? E aí, assim, para iniciar, eu conheço algumas plataformas de gestão de cliente, né, que é a do SensiData. Tem várias empresas hoje que estão trazendo aí alguns softwares para trabalhar essa questão de cliente, né, de gestão de cliente, que aí concentra, mas a gente sabe que existem vários outros sistemas, alguns CRMs, como o RD State, né, que você utiliza também. Tem vários, né? Hoje, o interessante é você pesquisar a melhor ferramenta, né? Nós temos várias ferramentas, a gente pesquisou, interessante para nós, como você falou, a gente tem o RD Station, e antes a gente pesquisou bastante, a empresa pesquisou bastante para contratá-lo, mas assim, tem várias no mercado. Eu acho que a empresa tem, desde pequenas empresas até grandes empresas, ela pode pesquisar e se adequar à realidade da empresa, tanto de preço, tem algumas que são gratuitas, né, inclusive. Então, assim, tem ferramentas para todos os gostos. Agora, o importante é você ter uma ferramenta, né? Eu acho que a ferramenta de CRM, ela é imprescindível, justamente para aquilo que a gente falou. Você tem um histórico do cliente. Como é que você vai fazer, a não ser que você faça em Excel ou faz em Word, os pedidos do cliente, mas dá um trabalho danado. E se você tiver um software, fica bem mais fácil, né? Então, você saber quanto o seu cliente pediu. Eu vou dar um exemplo assim, o restaurante, né, que tem aqui em Natal, você quando liga, ele já diz, vai ser o mesmo pedido, né? Então, assim, ele tem um histórico seu. Olha que coisa boa, você não tem, gostaria do mesmo pedido, não precisa mais você dizer o pedido. Então, como isso economiza tempo e como isso gera segurança para você. Pô, esse cara me conhece, né? Eu acho bem interessante. Ou seja, já está antecipando. Isso. O pedido do consumidor, né? Que é uma das dicas que você falou. Isso. Mas, André, como o Florivaldo falou, existem várias ferramentas. Eu acho que o primeiro ponto é entender a realidade da empresa. Isso foi até de encontro em um dos cursos que eu fiz essa semana, já sobre sucesso do cliente, e que aí, no curso, o pessoal falava até assim, se a empresa é muito pequena, ou então ela não tem ainda essa questão, essa definição de sucesso do cliente, né, não está trabalhando, aguarda e utiliza até planilhas. Com certeza. Foi até uma dica que eles deram, né? Porque assim, o importante, como você falou, é ter, né, esse dado, é ter esse histórico. Mas, se a empresa ela já tem condições, ela já é uma empresa mais madura, ela tem muita informação, principalmente, aí sim ela tem que ir em busca de algumas empresas. E aí é o importante, como você falou, ter um CRM, que aí registre justamente o momento ali da pré-venda e que seja integrado com o sistema de gestão e gerenciamento aí do cliente, que aí entra a SensiData, entra a Customer X, que tem sistemas muito bons que você consegue ter toda essa visão, né? Que tem lá as métricas de saúde do cliente, de acompanhamento do cliente, renovações. Então, a gente consegue ter toda essa visão do cliente. Verdade. Florivaldo, nosso bate-papo tá muito bom, mas aí para a gente chegar ao fim, né? A gente precisa, porque senão o Instagram vai derrubar a gente aqui também, que tem tempo. Qual é a mensagem que você deixa para os empresários nesse momento de crise, de pandemia? Olha, a mensagem hoje realmente é de otimismo, né? Eu acho que a crise ela vai sempre deixar alguns ensinamentos para a gente, né? Tem um ditado que diz: alguns vai numa ilha e tem uma ilha, um gestor mandou um empreendedor falar, chegou a duas pessoas e diz: vá lá e veja o que é que a gente pode vender naquela ilha, né? E aí chegou lá, foi e voltou. Sim, o cara era dono de uma sapataria, né? Aí o cara foi lá e disse: doutor, não dá para vender nada. Eles lá andam tudo de pé descalço, não dá para a gente vender nada. É uma pena, mas ninguém vai comprar. E o outro chegou e disse: doutor, vamos vender de rodo, porque lá todo mundo está de pé descalço, a gente vai vender muito sapato. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter uma visão otimista, né? Então, o sucesso do cliente, quando seus clientes têm realmente, você conhece eles, sabe o desejo deles, né? Aquilo que é desejado por eles, né? Através dos seus pontos que você vai interagir com a empresa, você vai conseguir
o sucesso, né? Você entendendo o cliente, sabendo os pontos de interação, você vai conseguir chegar ao sucesso. Então, é uma dicotomia, sucesso do cliente e o seu sucesso, mas está interligado. Para você ter sucesso, o seu cliente tem que ter sucesso também, né? Mais do que vender, é importante encantar o cliente, né? Foi falado isso aqui hoje. Você tem uma boa experiência. Então, se o cliente ele é encantado por você, tem uma boa experiência da compra do serviço ou do produto, né? Ele vai ficar maravilhado, ele vai continuar sendo seu cliente. Se ele tem um conhecimento, uma boa experiência de logística, né, que hoje é um dos fatores primordiais, né, na entrega, né, com certeza você vai ter sucesso. Então, eu acho que a mensagem é essa, você trabalhar, hoje é um ponto primordial, né, a entrega do produto, né, porque como nós estamos nesse momento e tudo tem que entregar, né, tudo tem que ser delivery, então tem que ter muito cuidado com a questão de entrega do produto. Eu vi um negócio numa moto bem interessante. Não reclame que eu estou com pressa, porque eu estou levando sua comida para chegar quentinha, né? Então, assim, mas o empresário, né, o empreendedor tem que ter cuidado nisso. Não pode vender também para um local muito longe, porque se ele não consegue manter aquela temperatura ideal, né? Porque ele tem que entender isso também. Então, e outra coisa que eu acho importante, que eu vi agora na Magazine Luiza, se eu não me engano, parcerias, né? A Magazine Luiza agora está fazendo parcerias com pequenos fornecedores, isso é importante. Então, vamos tentar parcerias também. O grande empreendedor, aquilo que vislumbra o futuro. Será que uma parceria com um cara... Eu tenho uma empresa, dá um exemplo aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, onde eu moro, eu tenho uma empresa aqui na Zona Sul e tenho muitos clientes pedindo na Zona Norte. Será que não valia a pena eu ter uma parceria com um cara na Zona Norte e fazer, e vice-versa, e o cara tem quando alguém da Zona Sul pedisse ao cara da Zona Norte, ele passasse para mim? Então, às vezes isso aí pode ser o segredo também. Então, eu acho que isso aí é a mensagem que eu deixo. Otimismo, né? E sempre ficar aberto ao futuro, sempre procurando novas ideias. Tranquilo, Florivaldo. É verdade. E aí, eu lhe agradeço muito por compartilhar aqui com a gente um pouquinho aí, né? Que você, pouco tempo aqui, você compartilhou várias coisas. A gente sabe que você é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande aí de relacionamento com o cliente, de tratativa com o cliente, e aí de trazer essas dicas para o pessoal. E aí, agradecer a todo mundo que esteve presente aqui. Eu vi que entrou algumas pessoas que trabalham com a gente, a Rafaela, o André, o Tiago Medina, vi que entrou a Unilália, vi que também entrou o Júlio agora que trabalhou com a gente. Agradecer a todo mundo e principalmente a você, tá bom? Beleza, obrigado, eu que Boa agradeço. noite. Nada, boa noite, boa semana para você. Obrigado, boa noite para todos. Um abraço. Outro, tchau.